Glórias a ti. Meus irmãos, pega a Bíblia de vocês, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 24. João 2, 24. Deus está, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como isso. João 2, 24. Que se levanta, deixa marcado aí, por favor. Abra João 14, 6, por favor. Deus está, e aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo. João 14, no capítulo, versículo 6. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Coloca a mão na Bíblia, se não tiver a Bíblia, coloca a mão no coração. Fecha os seus olhos. Pai amado, Pai querido e fiel, estamos aqui à tua total disposição. Pai, nesse momento nós ativamos uma atenção completa e total no Senhor e na tua palavra. Eis a tua palavra, ela é o verdadeiro alimento para nossas vidas. Fala conosco por meio dela, nos sujeitamos ao teu querer e à tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor, que seja feito o teu querer. Age em cada um de nós, e pelo poder da palavra, nós queremos repreender da nossa vida e bloquear toda ação da nossa natureza humana, toda ação humana e toda ação maligna. Em nome de Jesus nós bloqueamos tudo que impede, Senhor, que possamos entender o teu querer, compreender a tua palavra. Cerca essa ambiência com a tua presença. Frustra todos os planos da nossa natureza humana, planos malignos e planos humanos, e que o Senhor se faça presente sobre a nossa vida. Abre, Senhor, o nosso entendimento e fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos. João 14 é o capítulo, o versículo de número 6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga glória a Deus. Agora abra, por favor, lá em João 2. Pedi para você deixar marcado. Capítulo 2, versículo de número 24. Vamos ler o 23, tá bom? O 23 diz: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele faziam, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos. Veio disposto a aprender nessa noite? Aplique sua atenção aqui.
Meus irmãos, uma das virtudes que se você conseguir nessa existência, você será uma pessoa muito sábia. A virtude de estar presente. A virtude de estar presente no presente. A virtude de poder se desconectar do que aconteceu hoje lá fora na tua vida. E agora você se conectar a Deus. Se você consegue isso, na vida você será uma pessoa bem-sucedida em tudo. Em tudo. Isso é importante isso acontecer agora, porque não adianta você estar aqui, meu irmão e minha irmã, e pensar no problema que está lá fora. Não adianta você estar aqui de olho naquela caixa de som. Não adianta você estar aqui de olho em alguém que está aí levantado. Você precisa estar aqui agora, mas de olho e com os ouvidos bem atentos e abertos ao que será dito aqui nessa noite por meio da minha vida. Diga glória a Deus. Você vai estar presente? Glória a Deus, meus irmãos. Vai estar? Vai ou não vai, meus irmãos? Então vamos em frente. Fizemos agora 2 leituras bíblicas. A primeira nós lemos, onde é uma resposta de Jesus Cristo a uma pergunta de Filipe, para que mostrasse a ele qual o caminho, porque Jesus estava dizendo que ele ia retornar ao Pai. E Filipe diz, mas onde é o caminho? E ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. O segundo texto que lemos é um texto que fala que Jesus ele realizou muitos sinais. E por causa dos sinais, muitos acreditaram nele. Porém, Jesus não se confiava a essas pessoas, porque ele conhecia quem eram essas pessoas. E ele continua dizendo que ninguém precisava dar informação acerca do ser humano, porque ele sabia qual era a natureza humana do homem. Isso é extraordinário. Nós vamos aprender algumas coisas aqui nessa noite, e 2 palavras que eu quero que você deixe aí na sua memória. A primeira é respeito e a segunda é admiração. E aí nós vamos começar a entender como é que nós estamos nos relacionando com Deus, conosco e com o nosso próximo. Por meio do respeito ou por meio da admiração. Todos nós precisamos entender uma coisa, meu irmão e minha irmã. Eu e você temos um lugar a chegar. Todos nós. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, ele é o nosso condutor, é o nosso caminho que nos leva a um destino. E aí o destino seria o Pai. Vem aqui o Pai. O Pai é Deus. Amém? Então fica aí, por favor, papai. Aí. Papai é Deus. Então todos nós que recebemos Cristo, nós temos um destino, um lugar a chegar. E o lugar que nós devemos chegar é Muito bem. Então vamos lá. Jesus, ele será aquele que vai me mostrar o caminho. Porque quem sabe o caminho para chegar ao Pai é quem? É Jesus Cristo. Mas agora vamos entender o seguinte. Se o meu relacionamento com Jesus Cristo for por meio do respeito, eu vou querer chegar ao destino. Eu quero chegar aonde? E quem é o destino? O Pai. Mas se eu me relacionar com Jesus, qual foi a segunda palavra que eu disse? Pela admiração.
Se por um acaso Jesus não me der o que eu quero, eu não chego no destino. Deu para entender, meus irmãos? Preste atenção. Se é por respeito, independente do que Jesus faça para mim, eu me relacionei com Ele para Ele me mostrar o destino. Qual é o meu destino? É o Pai, meu interesse é Ele, eu quero chegar a Ele, eu preciso chegar a Ele. Mas se eu chego a Ele por admiração, no dia que Ele me disser uma palavra dura, sabe o que eu faço? Eu não vou para o destino. Como é que nós estamos nos relacionando com Deus? Quando Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele, Ele está indicando que é um destino. Ele está dizendo, você só chega para mim, porque eu quero que você chegue lá. O meu interesse é que você chegue ao Pai. Eu só lhe mostro o caminho. Mas no segundo texto que lemos, a Bíblia diz, porque Jesus realizou muitos milagres, as pessoas acreditaram nele. Só que essa conexão com Jesus foi por causa da admiração. Porque naquela época, meus irmãos, o ministério de Jesus foi impactante com milagres, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Porém, não era essa a intenção de Cristo para com a vida das pessoas. A intenção dele foi sempre levar as pessoas a conhecer o Pai. Por isso, há um determinado momento que chega um jovem, e é um jovem rico, preste atenção aqui, olhe para cá, é um jovem de posição, e que chega a Jesus e diz assim, bom mestre, o que farei eu de bom para herdar a vida? Olha a resposta de Jesus, por que você me chama de bom? Ou trata comigo acerca do que é bom? Bom só tem um, e ele aponta para quem? Para o Pai, que é Deus. Bom só tem um, que é Deus, que é o Pai. A partir do momento que eu começo a me relacionar com Jesus, pelo interesse, pela admiração, aqui eu vou ser fã dele. Você já foi fã de alguém, ou ainda é, não sei. O fã quer o que do seu ídolo? Toda a atenção, e que seu ídolo entrega a ele o que ele quer. Assim é aquele que admira. Quem admira alguém é fã de alguém. E se é fã, no dia que aquele ídolo não entregar o que o fã quer, sabe o que o fã quer? O fã muda de ídolo. Deixa esse ídolo para trás e vai buscar outro que ofereça aquilo que ele quer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim, não dorme não, fica acordado aí hoje. Amém? Está presente quem está presente? Glória a Deus. Então presta atenção, o ídolo tem que dar tudo o que aquele que admira, que é fã, quer. E no dia que entrega, ele vai embora. Por isso tem pessoas aí trocando de deuses. Já viu aquele torcedor que troca de time quando perde? Ele troca de time quando perde. Não, agora quem está ganhando, vamos dizer, é o Palmeiras. Eu sou Palmeiras agora. Aí o Palmeiras está perdendo, agora é o Corinthians, ele é Corinthians. Ele é e torce para quem ganha. A relação que ele tem com aquele time é de admiração quando ganha, mas quando perde, não tem admiração. Não há admiração. Então é isso que faz quando eu estou buscando a Deus, ou buscando a Cristo, para que Ele me dê. Porque se Ele não me der, eu troco de Deus. Se Ele não me der, eu saio da igreja. Se Ele não me der, eu vou embora. Aí vamos lá. Me relaciono com Jesus por admiração. Estou andando com Ele.
Bora andar. O nosso destino é quem? Mas ele vira para mim e diz assim, presta atenção, você tem que mudar de vida, tomar vergonha na sua cara. Você tem que deixar isso e aquilo. Até quando você vai ficar assim? Aí quando ele fala forte, sabe o que acontece? Com o admirador, me decepcionei. Eu nunca achei que Jesus ia falar desse jeito comigo. Ele tinha que ter mais uma educação para falar comigo. Ele tinha que esperar o tempo, porque ele não esperou. Ele tinha que esperar mais um pouco. Magoei Jesus. Não vou andar mais contigo não. Fica aí que eu vou embora. Aí ele vai o quê? Embora. Mas se ele não tinha um destino, qual era o destino? Mas ele nunca teve. São aquelas pessoas que ficam um tempo, 2 tempos, 3 tempos na igreja. Porque o interesse dela é que o Senhor traga aquilo que ela quer. É um alívio. Se não me der isso aqui, eu vou embora. Ainda ameaça. Já viu aqueles que botam Jesus na parede? Jesus, se o Senhor não me der, eu vou sair daquela igreja. Vai sair mesmo, vai embora. Esse aí vai sair, viu? Porque Jesus, ele é fiel, ele é amoroso, mas Jesus também, ele é justo. E quando for no momento que ele precise usar o chicote, ele vai pegar o chicote e usar o chicote. Quando for o momento dele precisar falar, ele vai falar com amor, com educação, mas tem momento que ele vai vir com autoridade. Se eu me relaciono com Jesus, o nosso caminho é por respeito. E aí, por respeito, eu quero conhecer Jesus como ele é, e não me importa o que ele vai dizer para mim, porque o que ele vai dizer para mim, ele vai falar a verdade na minha cara. Jesus, ele não vai ficar lá nos cantinhos falando de mim para A, B ou C. Ele vai vir direto para mim e dizer assim, é o seguinte, não estou gostando disso aqui, você tem que fazer assim, 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 se quiser andar comigo. Porque nós temos um destino, presta atenção, eu estou me relacionando com ele com respeito, mas eu não dependo dele para chegar, porque ele já me mostrou o caminho. Eu já sei o caminho. Então o que é que acontece? Ainda que ele fale alguma coisa, ainda que, sabe, ele me machuque ou me magoe, eu tenho um destino. E o meu destino é quem? É o Pai. Então ele pode falar o que for. Fala mais, Jesus, bora. Fala aí, bota para acabar. Isso, nós vamos continuar, isso aí, nós vamos continuar seguindo. Eu quero chegar aonde? No Pai. E nós vamos chegar aonde? No Pai. Juntos nós vamos chegar aonde? No Pai. E a gente vai insistir até chegar ao Pai. E, olha, meu irmão, independente do que aconteça, o meu destino é o Pai. Sabe por que muitos de nós estamos sofrendo? Porque nós estamos buscando pessoas para admirar. Nós estamos buscando uma vida perfeita. A vida perfeita. Sabe, eu quero os ídolos. Por isso que é mais fácil estar cheio uma igreja que tem milagres. Está cheio uma igreja que a gente sabe que a igreja diz assim, vamos trazer uma pessoa a revelar ao profundo e escondido. Olha, vamos trazer uma pessoa que é milagre. Quem quer milagre? Meu irmão, sai perguntando aí quem quer milagre. Um bocado de gente quer milagre. Porque querem ídolos. E ainda diz assim, quando aquela igreja me oferecer o que eu quero, eu vou embora dela e procuro outra. E aí elas vão em busca desses ídolos. E sabe qual será o resultado disso? O resultado disso é que essa pessoa ela vai entrar em uma frustração eterna, eu vou colocar assim. Porque enquanto ela na vida tentar buscar ídolos para a vida dela, se conectar às pessoas pela admiração, enquanto ela for buscando isso, ela sempre vai se decepcionar. A admiração gera uma raiz de amargura. Observe aí, as pessoas
que você sente raiva dela, tem amargura dela, veja se não foi porque ela te decepcionou, porque você criou a expectativa que ela era perfeita, e essa pessoa se colocou assim para você durante um determinado tempo, se colocou como perfeita, se colocou como o tal, e por um período, aquela pessoa até conseguiu entregar a você aquilo que você queria, só que chegou um momento que aquela pessoa não podia entregar mais. O que é que aconteceu? Se decepcionou. Agora, quando é no relacionamento que há respeito, não existe a raiz de amargura. Existe o perdão, o arrependimento. Porque no relacionamento com respeito, se fala frente a frente. Quem respeita, quando vê o erro do outro, chega assim e diz, olha, está acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha, isso aqui que está acontecendo não está certo. E aí, porque há respeito. O relacionamento é de respeito. O outro ouve e diz assim, pronto, entendi, compreendi. Então vamos fazer aqui da melhor maneira para a gente conviver junto numa relação de respeito. Porque onde há respeito, há paz. Agora, onde há interesse, há tribulação, a raiz de amargura. Onde há interesse, o relacionamento é pela admiração. Quando há admiração, vai ver tudo isso. Como nós estamos nos relacionando com Deus? Pelo respeito. Dê o que der, venha o que vier, eu tenho um destino. Qual é o meu destino? O meu destino é o Pai. E Jesus vai dizer para mim, conserte aqui, conserte ali. Eu olho para ele e diz assim, vamos em frente, vou consertar, mas o nosso destino é quem? É o Pai. Então eu não saio da igreja por quê? Olha, a maioria das pessoas que saem da igreja, sabe por quê? Se decepcionou com o pastor, porque olhou para o pastor de uma forma admirável. Se decepcionou com o obreiro, com a missionária, com o membro que está do lado, e aí veio a decepção. Aquela igreja, eu achei que era diferente. E aí, por achar que era diferente, se decepcionou. E vai se decepcionar. Mas quando é pelo respeito, meu irmão e minha irmã, a sua expectativa aqui não está no pastor. A sua expectativa aqui não está na missionária, nos obreiros, colaboradores, voluntários, mesmo quem está ao teu lado. Você tem um destino a chegar. O seu destino é o Pai, o que você quer é a vida eterna. E nada vai impedir de você chegar lá. Nada. Porque você está conectado, ao Senhor. Jesus Cristo, ele traz um discurso duro. E esse discurso, ele faz com que discípulos se escandalize por conta desse discurso. Abra aí sua Bíblia, João 6. João capítulo 6, versículo de número 60. João 6,60. Diz assim a palavra de Deus. Se você não encontrou, ouça, por favor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam
e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Diga glória a Deus. Aí, meus irmãos, presta atenção. Enquanto aqueles discípulos estavam vendo Jesus realizar milagre, trazer palavras doces, falando acerca do reino de Deus, aqueles discípulos estavam ali e disseram assim, legal, olha que homem é este? Que homem admirável, nós o admiramos. Mas quando Jesus vem com um discurso duro, quando ele vem cobrando acerca do reino de Deus e posicionamento para aqueles que vão chegar ao Pai, eles se escandalizam. E Jesus começa a questioná-los. E ali é o momento em que muitos, a Bíblia diz, o abandonaram. Deixaram ele. Deixaram porque era pela admiração. Quando a admiração perdeu, caiu, acabou. Tchau, Jesus. Porque eles não queriam chegar ao Pai. Eles só queriam o benefício do reino de Deus. E aí vem Jesus e vira para os 12 e diz assim, vocês também querem ir embora? Pode ir. E Pedro responde, para quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Senhor, eu posso ouvir tudo, essas são palavras de vida eterna, mas o nosso objetivo é o Pai. E o Senhor pode falar o que for, o Senhor pode até mandar embora, que Ele mandou, né? Meus irmãos, você tem que chegar num nível em que eu diga assim para você, vai embora e não volta nunca mais. E você diz, eu estou é pelo Pai, vou continuar. É pelo Pai. Sabe, hoje, infelizmente, porque as pessoas buscam ídolos, está muito fino a coisa hoje. Você não pode falar uma palavra que as pessoas já se magoam e se chateiam. Por quê? Porque não está conectada pelo respeito. A palavra que nós estamos pregando para você é palavra de vida eterna. E aí, aquele discípulo diz isso, mas Jesus ainda rebate ao que Jesus diz. Eu não escolhi 12? Ou tem um demônio no meio de vocês? Você está entendendo isso? Pedro poderia até ficar magoado, né? E ir embora. Mas eu sou o demônio? Ele se referia a Judas, mas ainda as pessoas não sabiam. Pedro não sabia. Porque no caso de Judas, que estava no meio dos 12, ele estava com Jesus porque o admirava. Sabe qual era o pensamento de Judas, segundo os historiadores? É que ele acreditava que Jesus iria tomar o governo de Roma naquela época e ia governar. Então essa era a expectativa dele, o governo terreno, não o governo eterno. Sempre Jesus falou de um governo que viria depois. Era um governo eterno. Mas Judas se decepcionou. Sabe por que Judas traiu Jesus? Porque ele se decepcionou com Jesus. Diga glória a Deus, meu irmão.
Ele se decepcionou com Jesus. E ele foi trair. Sabe por que as pessoas traem você? Porque elas se decepcionaram com você. Mas é você que é o problema? Só se você estivesse fazendo como ídolo, né? Mas se você não está se apresentando como ídolo, o problema é quem está vendo você assim. Por isso que Jesus Cristo foi muito honesto diante deles. Jesus, meu irmão, fazia um milagre aqui, ele saia correndo. Jesus fazia um milagre aqui e dizia assim: não conte para ninguém. Recebeu o milagre? Recebi. Ó, não fale nada para ninguém. Meu irmão, se fosse hoje, a fazer um milagre, traz as câmeras. Bora, bota aqui agora em cima. Pega o testemunho aqui desse homem. Foi curado aqui agora. E Jesus naquela época dizia assim: não fale para ninguém. Jesus queria ser ídolo? Nunca. Quando ele realizava milagres, ele saía. Ia para lugares desertos. Na multiplicação de pães e peixes, quando ele multiplica os pães e peixes, ele sai escondido, mas alguém vê que ele está indo lá para o outro lado. Aí a multidão vai atrás. Aí quando a multidão chega lá, eles cobram de Jesus dizendo assim: mestre, o senhor saiu, em outras palavras, nem avisou que ia vir para cá. Mas nós viemos aqui ao encontro do Senhor. E diz assim: sabe por que vocês estão aqui? Porque eu multipliquei pão e peixe. Vocês não estão aqui por causa de mim. Você está fazendo o que aqui hoje? Atrás de multiplicação de pão e peixe? Porque, vem aqui, Robson. Quem se relaciona com Jesus pelo respeito, quer conhecer Ele. Não está interessado no que Ele tem a oferecer. Está interessado no que Ele é. Eu quero conhecer Jesus. E eu conhecendo Jesus, Ele me mostra o caminho de quem? Então Ele vai me dar bronca. Ele vai olhar para mim e dizer assim: está errado isso, bora corrigir esse negócio. Até quando vai ficar desse jeito? Por quê? Porque é uma relação de respeito. Só que o nosso objetivo é quem? Jesus está olhando para o Pai e eu estou olhando para quem? Para o Pai. E aí nós vamos em direção ao Pai, porque esse é o nosso destino. Por isso que quem tem um relacionamento de respeito está em busca do propósito. E qual é o propósito? Chegar lá. Mas quem está pela admiração está em busca do interesse, do que ele tem a oferecer. E no dia que ele não oferecer, ele diz assim: tem propósito, mas não, vai embora. E vai embora. Todo relacionamento seu, primeiro com Deus, que eu estou colocando aqui, para a vida eterna. Se você quer conhecer Jesus, você nunca vai se decepcionar com Jesus Cristo. Porque a gente só se decepciona com pessoas que aparentemente a gente acha que conhece, mas ela toma uma atitude que a gente diz: vixe, nunca fulano agiu assim. Olha aí, em busca do ídolo. E aí vai embora. Mas quem conhece Jesus vai saber. Jesus vai ser duro do discurso. Jesus nunca se apresentou dizendo: eu não sou duro. Ele disse assim: é assim, assim, assim. Chegavam os religiosos e ele: ora, está errado isso aí, tem que mudar assim, assim. E ele falava. Aí os religiosos se escandalizavam. Aí havia escândalo. Mas aqueles que estavam andando com Jesus, e Jesus estava se mostrando a eles quem Ele era, eles tinham um propósito, que era chegar no Pai. E aqueles que agiram assim, chegaram no Pai. Como você está se relacionando com Deus, com o destino Pai, com Jesus Cristo? Como você está se relacionando com as pessoas? Como? É pelo ídolo? É pela admiração? Ou é pelo respeito? Observe como é que está sendo os seus relacionamentos. E aí eu digo: é o relacionamento lá dentro da sua casa,
Você filho com pai, pai com filho. Você marido com esposa. Você funcionário dentro da empresa. Você patrão. Como é que tem sido? Você está em busca dos perfeitos ou dos honestos? Sabe, às vezes a gente só quer que as pessoas cheguem aqui, batam nas nossas costas, está tudo bem, continue assim. E a pessoa fazendo tudo de errado. Não. Quando existe respeito, olha e diz assim, está errado isso aqui. Já observou, não? Que isso aqui não está certo. Porque na relação de respeito não há medo. Mas na relação de admiração existe medo. Sabe qual é o medo? Do outro não gostar e ir embora. Com respeito não. Com educação vai falando. Às vezes tem momento que você tem que ser um pouco mais duro. Falar uma palavra mais dura. E é isso. Se andarmos assim com um relacionamento para com Deus de respeito e para com o próximo, se preparem que você vai ter uma vida mais tranquila. Porque você vai saber como lidar com as questões. Você não vai se decepcionar. Uma coisa é, você não vai se decepcionar mais. Acompanhe a história de Jesus. Veja qual foi o momento que Jesus se decepcionou com alguém. Jesus tinha os 12, ele sabia, tem um traidor aqui. E sabe por que ele andava com o traidor? Porque o traidor fazia parte do propósito. Sabe por que a gente não consegue lidar com o traidor? Porque a gente não entende o propósito. Porque Jesus andou aqueles anos sabendo quem era Judas. Mas em nenhum momento ele expulsa Judas, né? Ele maltrata Judas. Porque ele sabia que Judas fazia parte do propósito. E ele soube andar com Judas. Então você não vai ver um quadro em Jesus Cristo de decepção. Porque ele bem conhecia quem era o homem. Sabe o que a Bíblia diz lá em Jeremias? Maldito é o homem que confia no homem. Se Jesus confiasse no homem, ele seria o quê? Maldito. Ele conhecia a natureza humana, ele não confie na natureza humana. Por isso, toda a ação tua de confiança na natureza humana é pela admiração. Vai se decepcionar. Mas quando você olha, já sei, tem um erro assim, 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 é assim, age dessa forma, tal, e vamos cá, vamos conversar, olha, você tem esse erro assim, assim, eu já sei, você é isso, aquilo outro, eu sou assim também, eu faço isso, aquilo outro, e aí, pronto, dá para andar junto? Vai, dá. Ninguém promete nada a ninguém, não tem negócio de prometer, a gente anda junto, sem promessa. Eu sou assim, você é assim, e vamos em frente. Ponto, meus irmãos. Mas quando a gente esconde quem a gente é, quando a gente diz assim, não, você é isso aqui? Não sou, e a pessoa sendo. Você gosta de mentir? Não, nunca menti na vida, e é mentiroso. Aí os ídolos começam a aparecer, olha que homem. Fala a verdade, nunca peguei na mentira. Aí chega um dia que você pega na mentira, e agora? Decepção é grande. E aí a decepção faz com que você tenha raiz de amarguras. Você entre num quadro de desistir da vida. E agora, tudo para você perde sentido. Porque a sua esperança você colocou em um homem que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Por isso que ele diz que
a nossa confiança, a nossa esperança esteja no Senhor, porque Ele não falha, não falhou e jamais falhará. Ele é perfeito, Ele é o único bom. Ele é o único bom. Que nós possamos andar assim. Tem relacionamentos saudáveis. Não mostre uma coisa que você não é. Não mostre. Porque senão vai chegar o tempo da decepção. É melhor você falar das suas falhas do que das suas qualidades. Por isso que a gente tem que chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, é o seguinte, está aqui, ó. Faço isso, aquilo outro. Bota tudo para fora. Estou pensando nisso aqui agora. É isso aqui. Bota tudo que não presta, meu irmão. Traz a luz. Traz a luz. E ponto. Aí Deus vai olhar para você e dizer assim: então vamos agora andar juntos. E aí você vai se conectar a Deus, querendo conhecê-lo. Não por aquilo que Ele tem a oferecer. Nós temos um destino. Nosso destino é conhecer o Pai. Mas Jesus vai falar algumas coisinhas para a gente, viu? Vai ter aquele culto que não sei se é esse, pode ser. Se for, já receba. Né? E aí pode ser outro culto, chegar aqui, né? A palavra dura, né, de Deus? E aí você diz: está doendo. Diz: é isso mesmo. Se não doer, não vale. Está doendo. E aí onde a gente precisa avaliar. O que dói vai nos curar. Vai nos curar. Por isso a palavra é rica e eficaz. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Cortar dói. Alguém já se cortou aí? Doeu naquele dia? Ninguém nunca se cortou aqui. Quem já se cortou? Doeu? Então a palavra faz isso, meus irmãos. A palavra corta. Porque é para mudança. Por isso que o reino de Deus nos chama para mudança. O reino de Deus não nos chama, o evangelho não nos chama para a gente continuar vivendo a vida que a gente vivia antes. Era melhor, não precisa estar no evangelho não, continua lá fora. Mas quando chega no evangelho, o evangelho confronta a gente, olha para a gente e diz assim: aí, vamos andar junto? Vamos então, olha, estou vendo isso aqui. Bora, confessa tudo, confessa. O Senhor sabe de tudo, não sabe? Mas Ele precisa que você confesse. Que você coloque. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Respeito ou admiração? Como você tem vivido? Diante de Deus e diante das pessoas. Não tenha ídolos humanos. Todos eles vão decepcionar você. Todos. Se relacione com Deus e com as pessoas por meio do respeito. Porque deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente decepcionada com Deus? Tem ou não tem, meus irmãos? Seja sincero. Tem ou não tem? Tem. E por que se decepcionaram? Porque viram Ele como ídolo. E se eu ver Deus como ídolo, no dia que eu pedi isso, eu quero agora isso aqui. Ele diz: não. Aí pronto, acabou para mim. Sabe, meus irmãos, toda vez que você ouvir não, reflita por que você está ouvindo não. Reflita. E quando você ouvir sim, também reflita por que você está ouvindo sim. Eu preciso aprender a lidar com sim e com não? Preciso. Então, se é um relacionamento de respeito, nós vamos andar leve. O relacionamento de respeito não aprisiona ninguém. Mas o relacionamento, quando ele está pela admiração, é prisão. É prisão. E aí não há felicidade. Porque sempre, já viu? É um cobrando o outro. É aquela cobrança. Uma coisa é responsabilidade. No reino de Deus eu tenho responsabilidade. E se eu sair
daquilo que é responsabilidade no reino de Deus, Jesus vai vir e dizer assim: epa, o que está acontecendo? Ele vai vir logo e dizer. Ele não vai ficar, sabe, escondendo. Não. Meus irmãos, se você tem algo a falar comigo, você vai falar com o irmão Emerson? O irmão Emerson vai resolver o quê? Então você tem que falar com quem? Comigo. Se eu tenho algo a falar com o irmão Emerson, eu não posso ir para o irmão Robson. Eu não posso ir para o irmão Robson. Por isso, nós devemos ter um relacionamento de respeito para chegar e sentar com o outro e conversar. Mas se eu conto para o irmão Robson o que eu estou pensando acerca do Emerson, porque o Emerson era o meu ídolo, e aí ele errou. Aí eu vou para ele aqui, olha, o irmão Emerson fez isso, aquilo, aqui no outro. Vai resolver o quê, meus irmãos? Mas se a gente tem um relacionamento de respeito, acontecer alguma coisa, eu vou até ele. Olha, isso aqui, você agiu assim, aconteceu isso. E a gente conversa nós dois e resolve nós. Que é isso que a Bíblia ensina. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor.